Existe uma pergunta que toda criança já fez ao olhar para o céu noturno e que nenhum adulto ainda conseguiu responder de forma completamente satisfatória. Por que o universo existe? Não como ele funciona, não como ele surgiu do nada num clarão de energia e matéria há quase 14 bilhões de anos. A pergunta é mais funda do que isso, mais vertiginosa do que qualquer precipício físico que você possa imaginar. Por que há algo em vez de nada? Por que as leis da física têm a forma que têm e não qualquer outra forma? Por que existe um universo observável, expansivo, pleno de estrelas e galáxias, e planetas e vida, em vez de simplesmente ausência absoluta de tudo? Essa pergunta habita um lugar peculiar na fronteira entre a ciência e a filosofia, e entender onde essa fronteira se encontra é talvez um dos exercícios intelectuais mais honestos que um ser pensante pode realizar. A ciência, quando funciona no seu melhor, oferece respostas para o porquê de muitas coisas. Não é verdade que a ciência se ocupa apenas do como e deixa o porquê para os filósofos e teólogos. Essa é uma distinção falsa que não resiste a um exame honesto. Por que a Terra está aquecendo? Por que adicionamos gases de efeito estufa à mistura química da atmosfera? Essa é uma resposta completa, contida em si mesma, que satisfaz plenamente a questão. Por que uma sonda espacial lançada da Terra consegue atingir um asteroide que está se movendo a dezenas de quilômetros por segundo em algum ponto distante do sistema solar? Porque fizemos os cálculos corretos, conhecemos a posição do alvo com precisão extraordinária, calculamos onde ele estaria quando a sonda chegasse e aplicamos a aceleração correta no momento certo. Isso é um porquê respondido pela ciência. Isso é um porquê que deveria deixar qualquer ser humano absolutamente espantado. Pegamos uma rocha que flutua no espaço a distâncias que mal conseguimos compreender. Previmos matematicamente onde ela estaria anos depois de lançarmos um objeto em sua direção e acertamos. Isso é o que a ciência faz. Isso é o que o entendimento profundo da natureza permite. Mas existe outro tipo de porquê. Um tipo que, se você continuar empurrando, continuar insistindo em descer mais um degrau na escada da causalidade, eventualmente chega a um lugar onde não há mais degraus. Por que a gravidade funciona assim e não de outra maneira? Podemos dizer que é porque o espaço-tempo se curva na presença de massa e energia, conforme descreve a relatividade geral de Einstein. Mas por que o espaço-tempo se curva dessa maneira específica? Porque as equações de campo de Einstein têm a forma que têm e não outra. Nesse ponto, a maioria das respostas científicas honestas termina num silêncio eloquente. Ainda não sabemos. Pode ser que a física de algum dia responda a essa questão com uma teoria ainda mais fundamental. Pode ser que essa teoria também tenha sua própria fronteira, seu próprio ponto onde o fio das explicações se rompe. Pode ser que exista uma explicação última, uma pedra angular sob a qual não há mais nada para sustentar o peso. Ou pode ser que a própria pergunta perca o sentido quando tentamos aplicá-la à existência do universo como um todo, da mesma forma que perguntar o que estava ao norte do Polo Norte simplesmente não faz sentido dentro da geometria que conhecemos. O problema surge quando confundimos a ausência de uma resposta científica com a necessidade de uma resposta de outro tipo. Quando chegamos ao limite do que a ciência consegue explicar e, em vez de simplesmente reconhecer que ainda não sabemos, assumimos que a resposta deve vir de um propósito, de uma intenção, de uma mente que quis que as coisas fossem assim. Esse movimento é compreensível, é profundamente humano. Somos animais que evoluíram para detectar agência e intenção no ambiente ao nosso redor, porque em nossa história evolutiva era muito mais custoso falhar em detectar um predador do que detectar um predador que não existia. Nossa mente está literalmente construída para perguntar quem está por trás disso quando vemos algo acontecer. Mas esse viés cognitivo, útil que foi nas savanas africanas, não é necessariamente um guia confiável para as estruturas mais profundas da realidade. O que podemos dizer com confiança é isso: o universo existe. As leis que o governam têm uma consistência extraordinária que nos permite descrever com precisão matemática
o comportamento de objetos que vão desde partículas subatômicas até aglomerados de galáxias que se estendem por bilhões de anos-luz. Essa consistência, esse caráter matemático da realidade, é em si mesma algo espantoso que merece admiração. Não sabemos por que a matemática descreve a realidade tão bem. O físico Eugene Wigner chamou isso de eficácia irrazoável da matemática. Essa ideia de que uma linguagem desenvolvida por humanos para resolver problemas abstratos descreve com precisão descomunal o comportamento do universo físico. É um mistério que permanece aberto. Mas o fato de ser um mistério não significa que a resposta seja sobrenatural. Significa apenas que ainda não entendemos completamente a relação entre a estrutura matemática e a estrutura física do cosmos. Enquanto estamos ocupados fazendo essas perguntas profundas sobre propósito e significado, o universo continua seu trabalho silencioso e implacável. A luz de estrelas que morreram há milhões de anos continua sua viagem através do espaço vazio. Galáxias continuam se afastando umas das outras num movimento de expansão que começou há quase 14 bilhões de anos e que não mostra sinal de querer parar. Buracos negros continuam consumindo matéria, curvando o espaço-tempo ao seu redor com uma voracidade gravitacional que vai além da nossa intuição cotidiana. E em algum ponto do cosmos, talvez em milhões de pontos, talvez em bilhões, existem planetas onde moléculas se combinaram de maneiras complexas o suficiente para produzir algo que chamamos de vida, e talvez em alguns desses planetas essa vida desenvolveu a capacidade de olhar para o céu e perguntar: por que estou aqui? O significado não está escondido sob uma rocha esperando para ser encontrado. O significado é algo que seres conscientes e capazes de refletir criam ativamente através das suas escolhas, suas relações, suas obras, seus entendimentos. Você pode buscar o significado como se ele fosse um tesouro enterrado, passando a vida inteira cavando em lugares errados. Ou pode reconhecer que o poder de criar significado está dentro de você, que a consciência capaz de fazer essas perguntas é em si mesma o aparato gerador de significado mais sofisticado que conhecemos no universo observável. Vamos agora entrar num território que a ciência conhece um pouco melhor, mas que ainda guarda mistérios suficientes para ocupar gerações de físicos. O que acontece com a matéria quando ela cai num buraco negro? Essa pergunta parece simples à primeira vista. A matéria cai, o buraco negro come, pronto. Mas quando você começa a descascar as camadas dessa questão, encontra uma das fronteiras mais fascinantes e perturbadoras de toda a física moderna. Primeiro, precisamos entender o que é um buraco negro de verdade, não o buraco negro dos filmes de ficção científica, onde tudo é tragado numa espiral dramática de fumaça e luz. Um buraco negro é uma região do espaço-tempo, onde a curvatura gravitacional é tão extrema que nada, absolutamente nada, consegue escapar depois de cruzar uma fronteira chamada horizonte de eventos. Nem a luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, consegue escapar se tiver a infelicidade de cruzar esse limiar. O horizonte de eventos não é uma superfície física, não é uma parede, não é nada que você pudesse tocar. É uma fronteira matemática, uma linha de não retorno inscrita na geometria do espaço-tempo. Você poderia cruzá-la sem perceber nada de especial naquele instante, a não ser que um observador externo jamais conseguiria ver você cruzar. Para esse observador externo, o tempo próximo ao horizonte de eventos parece congelar. Você pareceria ficar mais e mais lento, sua luz ficando cada vez mais vermelha, até eventualmente desvanecer. Mas, para você caindo livre, o horizonte seria cruzado sem cerimônia, até que as forças de maré gravitacionais começassem a te espichar como um espaguete em direção à singularidade. A singularidade. Esse é o coração do problema. No centro de um buraco negro, as equações de Einstein preveem um ponto de curvatura infinita, um ponto onde a densidade da matéria diverge para o infinito e onde as equações simplesmente param de funcionar. A relatividade geral, a teoria que nos deu os buracos negros em primeiro lugar, não consegue descrever o que acontece na singularidade.
Isso não é uma falha de engenharia, não é uma limitação computacional, é uma fronteira fundamental da teoria. A relatividade geral, por mais precisa e poderosa que seja, não é a teoria final. Ela precisa ser reconciliada com a mecânica quântica numa teoria unificada que ainda não temos. E é exatamente nessa singularidade que essa reconciliação se tornaria absolutamente necessária. Então, o que acontece com a matéria que cai num buraco negro? Enquanto ela está caindo entre o horizonte de eventos e a singularidade, ela ainda é reconhecível como matéria. Átomos ainda são átomos, moléculas ainda são moléculas, pelo menos por algum tempo, até que as forças de maré começam a destruir estruturas menores e menores. Mas na singularidade, honestamente não sabemos. É um dos grandes pontos de ignorância da física contemporânea, e há uma beleza peculiar nessa honestidade. A ciência, que consegue prever com precisão milimétrica a órbita de planetas e satélites, que consegue descrever a dança de galáxias em colisão, que consegue mapear a estrutura do universo nos seus primeiros instantes, essa mesma ciência levanta as mãos diante da singularidade e diz: aqui é onde nosso mapa termina. Mas há algo ainda mais fascinante nessa história. Algo que Stephen Hawking percebeu nas décadas de 70. Algo que combina relatividade geral com mecânica quântica de uma maneira que revelou uma das propriedades mais surpreendentes dos buracos negros. Buracos negros evaporam. Lentamente, imperceptivelmente lentamente para buracos negros de massa estelar ou supermassivos, mas evaporam. E o mecanismo por trás disso é uma das ideias mais elegantes de toda a física do século XX. O vácuo do espaço, aquela aparente nada entre as estrelas, não é um vácuo verdadeiro no sentido clássico. A mecânica quântica revela que o vácuo fervilha com atividade constante, com pares de partículas e antipartículas que surgem espontaneamente da energia do campo quântico, existem por um instante brevíssimo e se aniquilam mutuamente antes que possam ser detectadas diretamente. Isso não é especulação teórica. É um fenômeno com consequências mensuráveis, como o efeito Casimir, onde duas placas metálicas colocadas muito próximas no vácuo se atraem por causa da pressão diferencial dos campos quânticos entre elas e ao redor delas. O vácuo tem estrutura. O vácuo tem energia. O vácuo está vivo com flutuações quânticas constantes. Próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro, algo extraordinário acontece com esses pares de partículas virtuais. Normalmente eles surgem juntos e se aniquilam juntos. Mas se um par surgir exatamente na borda do horizonte de eventos, pode acontecer que uma das partículas caia para dentro do horizonte, enquanto a outra escapa para o espaço exterior. A partícula que escapa, que de outra forma teria se aniquilado com seu par, torna-se real. Ela carrega energia real, energia que veio do campo gravitacional do buraco negro. E o buraco negro, tendo fornecido essa energia, perde um pouco de massa. É como se o buraco negro estivesse lentamente evaporando ao emitir esse fluxo de partículas que chamamos de radiação Hawking. Isso seria apenas uma curiosidade física interessante se não fosse pelo que isso implica sobre a informação. A mecânica quântica tem um princípio fundamental. Informação não pode ser destruída. O estado quântico de um sistema pode se tornar muito complexo, pode se distribuir por muitos graus de liberdade, mas a informação contida nele é conservada. Isso é o que permite que as equações quânticas sejam reversíveis em princípio. Se você souber o estado atual de um sistema com precisão quântica completa, pode, em princípio, calcular o estado passado e o estado futuro. A informação não some. Mas, se um buraco negro engole matéria e depois evapora completamente, o que acontece com a informação contida naquela matéria? A radiação Hawking, na formulação original, parecia ser completamente aleatória, sem conter nenhuma informação sobre o que o buraco negro comeu. Isso criou o que ficou conhecido como o paradoxo da informação do buraco negro, um dos problemas mais profundos da física teórica das últimas décadas. A solução mais aceita hoje é que a informação de alguma forma está codificada no campo gravitacional do buraco negro e que a radiação Hawking,
quando analisada com o rigor da mecânica quântica completa, na verdade carrega essa informação. O buraco negro se lembra do que comeu. Toda a história do que caiu nele está de alguma forma impressa na estrutura de seu campo gravitacional, e quando ele evapora, essa informação é liberada na forma da radiação, mesmo que de uma maneira tão complexa e embaralhada que na prática nunca conseguiríamos reconstruir o que foi engolido. É como se você jogasse uma enciclopédia numa fogueira. A informação não é destruída. Cada bit ainda está ali, distribuído nas cinzas e nos fótons emitidos, mas na prática é irrecuperável. O universo é um arquivista perfeito, mas um arquivista que faz cópias tão embaralhadas que são completamente inúteis. Hawking dedicou décadas ao problema da informação. Ele inicialmente defendeu que a informação era destruída, depois mudou de posição, depois refinou sua posição novamente. É um dos exemplos mais belos de como a ciência funciona. Mentes brilhantes, lutando com problemas profundos, mudando de ideia diante de novas evidências e argumentos, avançando o entendimento coletivo da humanidade passo a passo. Hawking foi ao Star Talk, foi entrevistado sobre buracos negros e cosmologia, respondeu perguntas de fãs de todo o mundo. Esse é o tipo de democracia do conhecimento que a ciência proporciona. As descobertas não pertencem aos descobridores, pertencem à espécie. Agora considere algo que demonstra de forma visceral o quanto nossa intuição cotidiana falha quando se trata de gravidade e buracos negros. Imagine um buraco negro menor do que o seu corpo, menor do que você, mas com uma massa enorme, talvez a massa da Terra inteira, comprimida nesse volume minúsculo. E você está próximo a ele, com o buraco negro a menos de 1 metro de distância em todas as direções. O que acontece? Você é destruído. Completamente. Não importa o tamanho do buraco negro. O que importa é a massa total, e portanto a força gravitacional total que ele exerce. A Terra tem uma massa de aproximadamente 6 sextilhões de toneladas. Se você comprimir essa massa num volume do tamanho de uma ameixa, a força gravitacional sentida por objetos próximos não muda. Mas o que muda é a possibilidade de se aproximar. Quando a Terra tem o tamanho normal da Terra, você está a 6.400 quilômetros do centro de massa, mesmo quando está na superfície. A gravidade que sente é suficiente para manter você no chão, mas não suficiente para te destruir. Mas se a Terra fosse comprimida para o tamanho de uma ameixa, você poderia se aproximar a milímetros do centro de massa. E aí as forças de maré gravitacional, a diferença entre a gravidade sentida por diferentes partes do seu corpo, seriam destruidoras. Espaguetificação. Seu corpo seria esticado para dentro do buraco negro, como um fio de macarrão. E se você estiver dentro de um buraco negro, cercado por ele em todas as direções, o espaço-tempo em si se estreita em direção à singularidade, como um funil. Você seria estrudado pela geometria do espaço-tempo. A estrutura do espaço-tempo ao redor de uma singularidade se afunila de uma forma que não tem analogia no mundo cotidiano. É como tentar descrever cor para alguém que nunca viu. As palavras que usamos cotidianamente foram desenvolvidas para descrever um mundo onde o espaço-tempo é quase plano, onde as curvaturas são suaves e as forças de maré são desprezíveis. Na vizinhança de uma singularidade, esse vocabulário falha completamente. Falemos agora dos cometas, criaturas do sistema solar externo que de vez em quando se aventuram para perto do Sol e nos brindam com um dos espetáculos mais antigos que a humanidade observa. A história de como entendemos os cometas é em si mesma uma história fascinante, uma demonstração de como o conhecimento acumulado ao longo de séculos revela estruturas que ultrapassam tudo o que os antigos poderiam ter imaginado. No passado, cometas eram vistos como presságios. O brilho súbito de uma cauda luminosa cruzando o céu noturno era interpretado como um aviso dos deuses, um anúncio de catástrofe ou mudança. Há uma lógica perversa nisso. Cometas raramente aparecem. Quando aparecem, chamam atenção, e coisas grandes acontecem o tempo todo em qualquer civilização. Se você correlacionar qualquer evento celular incomum com qualquer evento terrestre importante, encontrará correlações por puro acaso.
O cérebro humano é uma máquina de encontrar padrões, e encontrará padrões mesmo quando não existem. Isso foi algo que levou séculos para a humanidade entender sobre si mesma. O que são cometas de verdade? São objetos compostos principalmente de gelo, rocha, poeira e compostos orgânicos, que se formaram nos primórdios do Sistema Solar há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando o disco de gás e poeira ao redor do Sol jovem se condensou em planetesimais e depois em planetas. A maioria dos cometas que visita o Sistema Solar interno vem de uma região chamada nuvem de Oort, uma casca esférica de bilhões, talvez trilhões de objetos gelados que circunda o Sistema Solar a distâncias enormes. A nuvem de Oort se estende de aproximadamente 2.000 unidades astronômicas, até talvez 100.000 unidades astronômicas do Sol, onde uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Em termos práticos, a borda exterior da nuvem de Oort se encontra aproximadamente a metade da distância até a estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri. Nosso Sistema Solar está rodeado por um halo de corpos gelados que se estende quase até o espaço interestelar. Isso é perturbadoramente vasto. Esses objetos na nuvem de Oort têm órbitas que duram dezenas de milhares de anos. A periodicidade deles é tão longa que nenhum deles foi observado mais de uma vez na história documentada da civilização humana. Cada cometa da nuvem de Oort que aparece no céu noturno é, para todo efeito prático humano, uma estreia. Nenhum ser humano que viveu antes jamais viu aquele objeto específico. Essa ideia por si só é vertiginosa. Aquele risco de luz que você vê no céu, aquela cauda de poeira e gás ionizado que se estende por milhões de quilômetros, está fazendo sua primeira aparição diante de olhos humanos. Existe uma solitude cósmica nessa imagem. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo que compõe seu núcleo começa a sublimar, transformando-se diretamente de sólido em gás, sem passar pelo estado líquido. Esse processo de sublimação libera poeira e moléculas gasosas, que formam uma atmosfera difusa ao redor do núcleo chamada de coma, que pode se estender por centenas de milhares de quilômetros. A pressão da radiação solar e o vento solar empurram esses materiais para longe do Sol, formando as caudas características dos cometas. Na verdade, cometas brilhantes podem ter duas caudas distintas. Uma cauda de plasma ionizado, azulada, que sempre aponta diretamente para longe do Sol, e uma cauda de poeira, geralmente mais branca ou amarelada, que segue a trajetória orbital e tem um formato levemente curvo. A cor verde que alguns cometas exibem, particularmente visível através de telescópios e em fotografia de longa exposição, mas raramente perceptível a olho nu por causa da baixa intensidade luminosa, vem principalmente do cianogênio e do carbono diatômico presentes na coma. Quando essas moléculas são excitadas pela radiação ultravioleta do Sol, emitem luz numa faixa de comprimento de onda que corresponde ao verde. É a espectroscopia aplicada à observação dos cometas que nos revela sua composição química, a mesma ferramenta que usamos para analisar as atmosferas de estrelas a milhares de anos-luz de distância. Olhar para um cometa através de um espectrógrafo é como folhear o inventário químico do Sistema Solar primitivo. Vale notar que nossos olhos, maravilhosos instrumentos que são, têm limitações físicas que interferem na apreciação de muitos fenômenos astronômicos. Nossa retina contém dois tipos de fotorreceptores: os cones, responsáveis pela visão colorida e detalhada, e os bastonetes, responsáveis pela visão em condições de baixa luminosidade, mas incapazes de distinguir cores. Os bastonetes são muito mais sensíveis à luz do que os cones. Em condições de pouca luz, como quando olhamos para um cometa tênue, são os bastonetes que dominam nossa percepção, e eles nos mostram o mundo em escalas de cinza. É por isso que cometas que fotografias mostram com cores vibrantes aparecem apenas como manchas esbranquiçadas, quando observados diretamente a olho nu. O universo é mais colorido do que nossos sentidos conseguem capturar diretamente. Descobrimos centenas de cometas por ano.
A maioria deles é faint, tênue demais para ser observada sem instrumentos e passa despercebida pelo público geral. Cometas verdadeiramente espetaculares, visíveis a olho nu durante o dia ou deixando caudas extensas no céu noturno, são raros. Acontecem uma vez a cada 10 ou 20 anos, talvez. O Halley, com seu período de aproximadamente 76 anos, é o mais famoso dos cometas periódicos porque é suficientemente brilhante para ser observado a olho nu e retorna dentro de uma vida humana. Mas a maioria dos cometas que fazem notícia são hipérboles mediáticas, que prometem espetáculos e entregam manchas imperceptíveis, mesmo com binóculos. Os asteroides, no entanto, são uma história diferente. São os objetos do Sistema Solar que merecem atenção genuína do ponto de vista da segurança planetária. Um asteroide suficientemente grande que atingisse a Terra poderia ter consequências civilizacionais. Que, ao contrário dos cometas, que anunciam sua chegada com meses ou anos de antecedência, graças às suas caudas luminosas, muitos asteroides são objetos escuros, com albedo baixo, que absorvem a maior parte da luz que recebem e refletem pouco. Eles podem se aproximar da Terra sem que os avistemos com muito tempo de antecedência. Isso não é ficção científica. O impacto que extinguiu os dinossauros não avigantou há 66 milhões de anos. Foi causado por um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro que atingiu o que hoje é a península de Yucatán, no México. A explosão liberou uma quantidade de energia equivalente a bilhões de bombas de hidrogênio. Jogou poeira e detritos suficientes na atmosfera para bloquear a luz do Sol por meses. Desencadeou tsunamis globais, incêndios florestais em escala continental e iniciou uma crise ecológica que eliminou aproximadamente 75% de todas as espécies do planeta. Os sobreviventes foram os pequenos mamíferos que conseguiram se esconder e sobreviver às condições adversas, os antecessores de todos os mamíferos placentários que existem hoje, incluindo nós. Se aquele asteroide tivesse chegado com um ângulo ligeiramente diferente, se tivesse chegado 1 milhão de anos mais tarde, a história da vida na Terra poderia ter evoluído de uma maneira completamente diferente. Existiria alguém aqui para pensar nesses problemas? Um asteroide não precisa ser do tamanho de uma cidade para causar danos sérios. Em 1908, sobre a Sibéria remota, um objeto de apenas 40 a 60 metros, possivelmente um asteroide ou fragmento de cometa, entrou na atmosfera e explodiu a uma altitude de aproximadamente 10 quilômetros, liberando uma energia equivalente a uma bomba de hidrogênio de 12 megatons. O evento de Tunguska, como ficou conhecido, derrubou e queimou 80 milhões de árvores numa área de 2.000 quilômetros quadrados. Se tivesse ocorrido sobre uma cidade densamente populosa, teria sido uma catástrofe. E se tivesse ocorrido sobre o oceano, ninguém notaria até encontrar registros barométricos e sísmicos. O espaço é cheio de objetos que podem nos visitar sem convite. A diferença crucial entre asteroides e cometas do ponto de vista do risco é previsibilidade. Uma vez que identificamos um asteroide em órbita, que cruza a órbita da Terra, podemos calcular com precisão altíssima se ele vai colidir conosco em qualquer encontro próximo futuro. As órbitas dos asteroides são relativamente estáveis, previsíveis séculos à frente. Cometas que chegam da nuvem de Oort são descobertos com muito menos antecedência e suas trajetórias podem ser perturbadas por passagens próximas a planetas. Mas temos décadas, talvez séculos, para identificar os asteroides perigosos e desenvolver maneiras de defleti-los se necessário. Isso é algo que nossa civilização tem capacidade de fazer. Pela primeira vez na história da vida no planeta Terra, existe uma espécie com a inteligência e a tecnologia para identificar ameaças de impacto com antecedência e potencialmente fazer algo a respeito. Nenhum dinossauro tinha telescópios. Nós temos. A gravidade não é apenas o mecanismo que mantém os planetas em órbita e os cometas em trajetórias. É o mecanismo que governa o fluxo do tempo. E isso não é metáfora, não é poesia. É uma das consequências mais diretas e verificáveis da teoria da relatividade geral de Einstein, uma teoria que completou 100 anos
e que resiste a todos os testes que inventamos para ela. A relatividade geral nos diz que massa curva o espaço-tempo e que essa curvatura é o que chamamos de gravidade. Um objeto massivo como a Terra deforma a geometria do espaço-tempo ao seu redor, e outros objetos que se movem nessa geometria curva seguem trajetórias que, vistas do espaço plano, parecem curvas, o que interpretamos como aceleração gravitacional. Mas a curvatura do espaço-tempo afeta não apenas o espaço, o caminho pelo qual as coisas se movem, mas também o tempo, a taxa na qual os processos físicos ocorrem. Quanto mais intensa a gravidade, mais lento o tempo passa. Isso não é uma percepção subjetiva. É uma diferença real, mensurável, física no ritmo dos processos físicos. O filme Interestelar, apesar de suas liberdades dramáticas, acertou nesse aspecto. A cena em que o protagonista retorna de um planeta em órbita ao redor de um buraco negro massivo e encontra sua filha envelhecida décadas não é ficção pura. Próximo a um objeto suficientemente massivo, o tempo passa mais devagar. Um astronauta que passasse anos orbitando perto de um buraco negro de massa estelar ou supermassivo retornaria para encontrar que muito mais tempo passou na Terra do que para ele. A dilatação temporal gravitacional é real, e não precisamos de buracos negros para medi-la. O sistema de posicionamento global, o GPS que você usa no telefone para encontrar seu caminho em cidades desconhecidas, opera usando sinais de satélites em órbita a aproximadamente 20 mil quilômetros de altitude. A gravidade da Terra a essa altitude é significativamente menor do que na superfície. E, portanto, o tempo passa mais rápido para esses satélites do que para nós. Além disso, os satélites estão em movimento orbital, e pela relatividade especial, objetos em movimento têm seu tempo dilatado, o que faz o tempo passar mais devagar para eles. Esses dois efeitos competem, e o efeito da relatividade geral, a dilatação temporal gravitacional, domina. Os relógios dos satélites GPS avançam em relação a relógios idênticos na superfície terrestre por aproximadamente 38 microsegundos por dia. Isso parece pouco, mas se os sistemas GPS não corrigissem esse efeito usando as equações de Einstein, os erros de posição acumulariam a taxas de aproximadamente 10 km por dia. Em poucas semanas, o GPS seria inútil. Toda vez que você usa navegação por GPS, está beneficiando de uma correção calculada, usando a teoria da relatividade geral. Toda vez que alguém diz que não acredita na ciência enquanto usa GPS para se orientar, está usando Einstein para se contradizer. Mas há algo ainda mais perturbador sobre a relação entre gravidade e luz. Luz que escapa de um campo gravitacional intenso perde energia no processo. Cada fóton que se move para longe de uma massa deve gastar energia para subir o poço gravitacional, da mesma forma que um foguete precisa de combustível para escapar da gravidade da Terra. Para um foguete, gastar energia significa ficar mais lento. Para um fóton, que por definição viaja sempre à mesma velocidade no vácuo, gastar energia significa mudar sua frequência. Uma frequência mais baixa corresponde a um comprimento de onda mais longo. E para a luz visível, um comprimento de onda mais longo corresponde à extremidade vermelha do espectro. Portanto, luz que escapa de um campo gravitacional intenso fica mais vermelha. Isso é o redshift gravitacional, um fenômeno previsto pela relatividade geral e medido experimentalmente com precisão extraordinária. No caso extremo de um buraco negro, um fóton tentando escapar de dentro do horizonte de eventos perderia tanta energia subindo o poço gravitacional que chegaria a ter energia zero antes de escapar. Isso é equivalente a dizer que a luz não escapa. Isso é o que faz um buraco negro negro. Não é que a luz seja sugada para dentro. É que a luz não tem energia suficiente para subir o poço gravitacional. A geometria do espaço-tempo dentro do horizonte de eventos é tal que todas as trajetórias possíveis, incluindo os caminhos da luz, apontam para a singularidade. É como estar dentro de um funil onde cada direção que você olha leva para baixo. Agora vamos falar do verde cósmico,
do cometa que recentemente chamou atenção com seu brilho esverdeado. O cometa C-2022-E3, apelidado de Grande Cometa Verde de 2023, foi descoberto usando o telescópio Zwicky Transient Facility no Observatório Palomar, na Califórnia, em março de 2022. A designação C-2022-E3 não é aleatória. Ela contém informação. O C inicial indica que é um cometa não periódico, ou seja, não retorna regularmente como o Halley. O número 2022 indica o ano de descoberta. O E indica a semi-quinzena do mês, aproximadamente a que período do ano ele foi descoberto. E o 3 indica que foi o terceiro cometa descoberto naquele intervalo de tempo. Cada objeto celular descoberto por astrônomos profissionais recebe uma designação sistemática que permite reconstruir quando e em que circunstâncias foi identificado. A cor verde desse cometa específico vinha principalmente de moléculas de diatômico carbono, C2, sendo dissociado pela radiação ultravioleta solar. Esses fragmentos moleculares excitados emitem luz principalmente no verde, ao retornarem ao estado de menor energia. A ironia visualmente linda é que, apesar de aparecer em fotografias com tons verdes intensos, a maioria das pessoas que tentou observá-lo a olho nu viu apenas uma mancha pálida e difusa. Os cones da nossa retina, que detectam cor, não são sensíveis o suficiente para registrar a cor de objetos tão tênues. Nossas câmeras digitais, com tempos de exposição de minutos e sensores que integram a luz ao longo do tempo, revelam cores que nossos olhos biologicamente nunca conseguiriam ver em tempo real. E isso nos leva a um ponto filosófico fascinante sobre a relação entre percepção e realidade. O universo que vemos com nossos olhos é uma fração minúscula do universo que existe. Nossos olhos detectam uma estreita faixa do espectro eletromagnético, entre aproximadamente 380 e 780 nanômetros, o que chamamos de luz visível. Mas o espectro eletromagnético se estende de ondas de rádio com comprimentos de onda maiores do que um campo de futebol até raios gama, com comprimentos de onda menores do que o núcleo de um átomo. A maioria da informação que o universo transmite chega até nós em comprimentos de onda, que nossos olhos são completamente incapazes de detectar. Quando olhamos para o céu à noite, vemos um universo de estrelas brilhantes e escuridão. Mas se pudéssemos ver em raio-x, veríamos nuvens brilhantes de gás quente emitido por estrelas de nêutrons e buracos negros acretando matéria. Se pudéssemos ver em infravermelho, veríamos o calor residual do universo primitivo permeando todo o espaço. Se pudéssemos ver em ondas de rádio, veríamos o cosmos inteiro piscando e pulsando com transmissões de pulsares, quasares e galáxias ativas. Os sentidos que a evolução nos deu são suficientes para nos manter vivos na savana africana. Não são nem remotamente suficientes para perceber o universo em toda a sua riqueza. É aí que a ciência expande nossa percepção de uma maneira que nenhuma outra empreitada humana consegue. Telescópios em todas as faixas do espectro, detectores de ondas gravitacionais, experimentos de partículas subatômicas, cada um desses instrumentos é uma extensão dos nossos sentidos que nos permite perceber o universo em camadas que a evolução nunca nos equipou para ver. Temos dezenas de sentidos que vão além dos 5 biológicos, gravímetros que detectam variações infinitesimais no campo gravitacional da Terra, magnetômetros que percebem flutuações no campo magnético, espectrógrafos que identificam a composição química de estrelas a bilhões de anos-luz de distância, detectores de neutrinos que percebem partículas tão pouco interativas que bilhões delas passam pelo seu corpo a cada segundo sem deixar rastro perceptível. A ciência é o aparato que amplia nossa capacidade de perceber a realidade muito além dos limites biológicos da nossa espécie. Isso torna a reivindicação de ter um sexto sentido sobrenatural não apenas infundada, mas positivamente modesta. Um físico experimental com acesso a seus instrumentos tem dezenas de sentidos que vão além dos 5 biológicos e que detectam aspectos da realidade que nenhum ser humano consegue perceber com o corpo nu.
O universo não se comunica apenas através dos canais que a evolução nos equipou para receber. Ele transmite em todas as frequências simultaneamente, e a ciência está desenvolvendo os receptores para todas elas. Há uma questão que persiste em filosofia cosmológica, uma das mais vertiginosas que o pensamento humano já formulou. À medida que o universo se expande, o que acontece com o calor e a energia emitidos pelas estrelas? Vai aquecendo o universo progressivamente? Vai se acumular em algum lugar? A resposta revela algo profundo sobre a termodinâmica num universo em expansão. A energia emitida pelas estrelas na forma de fótons se propaga pelo espaço em todas as direções. Quando esses fótons encontram algo, são absorvidos, e a energia é depositada naquele algo. É assim que funciona o aquecimento por radiação. A luz do Sol aquece a Terra porque os fótons solares são absorvidos pela atmosfera, pelos oceanos e pela superfície terrestre. Mas num universo em expansão, o que acontece com os fótons que não encontram nada? Eles continuam viajando, e enquanto viajam, o universo continua se expandindo ao seu redor. Aqui entra um efeito sutil, mas fundamental, o redshift cosmológico. À medida que o universo se expande, o comprimento de onda da luz que viaja através dele se alonga proporcionalmente. Um fóton emitido com um comprimento de onda específico, quando o universo tinha metade do tamanho atual, chegará até nós com o dobro do comprimento de onda original. Um comprimento de onda mais longo significa menos energia por fóton. A expansão do universo literalmente rouba energia dos fótons que viajam através dele. A energia total do universo observável, portanto, não é conservada num sentido simples. O universo em expansão dilui a densidade de energia da radiação mais rapidamente do que dilui a densidade de matéria, porque a energia dos fótons decresce com a expansão além da diluição pelo volume maior. O resultado de tudo isso é que o universo está ficando progressivamente mais frio. Hoje, a temperatura média do universo, medida pela radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco do Big Bang, é de aproximadamente 2,7 graus Kelvin, menos 2,7 graus acima do zero absoluto. Era bilhões de graus no instante do Big Bang. Chegará próximo ao zero absoluto no futuro distante. É um universo que vai esfriando, que vai se diluindo, que vai se tornando progressivamente mais esparso e frio e escuro, numa marcha termodinâmica que no longo prazo é inexorável. O telescópio espacial James Webb, estacionado num ponto chamado L2 de Lagrange, a aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros da Terra em direção oposta ao Sol, é o instrumento mais sensível já construído pela humanidade para observar o universo em infravermelho. Para funcionar, ele precisa estar extremamente frio. A luz infravermelha é essencialmente calor, e se o próprio telescópio estivesse à temperatura ambiente, ele se afogaria em seu próprio brilho infravermelho, incapaz de detectar as tênues emissões infravermelhas de galáxias no universo primitivo ou de atmosferas de exoplanetas. Para evitar isso, o James Webb usa um conjunto de escudos solares, um guarda-sol de 5 camadas do tamanho de uma quadra de tênis, que o mantém na sombra permanente. Cada camada absorve a energia solar que a penetra e a reirradia de volta para o espaço antes que possa chegar à próxima camada. Com 5 camadas, o lado frio do telescópio atinge temperaturas próximas a menos 233 graus Celsius, aproximadamente 40 graus Kelvin, acima do zero absoluto. Frio o suficiente para observar o brilho infravermelho de galáxias que existiam menos de 400 milhões de anos após o Big Bang. Pense no que isso significa. Estamos olhando para a luz que viajou por mais de 13 bilhões de anos para chegar até nós. Quando essa luz foi emitida, a Via Láctea não existia. O Sol não existia. A Terra não existia. A vida na Terra não existia. Estamos vendo o universo em sua infância, quando as primeiras galáxias estavam se formando no vácuo quente do cosmos primitivo, quando as primeiras estrelas estavam ascendendo pela primeira vez, quando os elementos pesados que compõem nossos corpos ainda não tinham sido forjados nas fornalhas nucleares do interior estelar,
O James Webb é uma máquina do tempo. E a termodinâmica cuidadosamente gerenciada de seus escudos solares é o que permite que essa viagem no tempo aconteça. Existe uma pergunta sobre inteligência artificial que está se tornando cada vez mais relevante conforme sistemas de IA cada vez mais sofisticados se tornam parte do cotidiano. Como uma inteligência artificial percebe o universo ao seu redor? Que tipo de experiência sensorial, se é que podemos usar esse termo, uma IA tem ou poderia ter? E essa pergunta, que parece tecnológica, na verdade toca em questões filosóficas profundas sobre a natureza da consciência, da percepção e da experiência subjetiva. Primeiro, vamos distinguir entre dois aspectos diferentes da percepção: o processamento de informação e a experiência subjetiva. Um sistema de IA pode processar informação visual com resolução e velocidade que superam qualquer ser humano. Os sistemas de visão computacional modernos conseguem identificar objetos, rostos, textos e padrões com precisão extraordinária. Os carros autônomos percebem o ambiente ao seu redor em 360 graus, usando combinações de câmeras, lidar e radar, com uma acuidade que seria impossível para um motorista humano. Em termos de processamento de informação sensorial, podemos claramente dotar sistemas artificiais de capacidades que superam qualquer sentido biológico. Mas a experiência subjetiva é outra questão completamente diferente. Quando você vê o vermelho de uma maçã, não há apenas processamento de informação sobre fótons, com comprimento de onda específico estimulando cones de tipo L na sua retina. Há uma experiência, uma qualidade de como é ver vermelho, que os filósofos chamam de qualia. Será que um sistema de IA que processa informação sobre fótons vermelhos tem qualquer experiência análoga? Isso é o problema difícil da consciência, e honestamente não sabemos nem mesmo como começar a respondê-lo. Não temos uma teoria satisfatória de por que e como processos físicos no cérebro humano geram experiência subjetiva. Portanto, não podemos dizer com confiança se e quando sistemas artificiais teriam ou poderiam ter experiências análogas. O que podemos dizer é que a arquitetura da percepção pode ser radicalmente estendida além dos limites biológicos. Um ser humano tem 5 sentidos básicos, mas alguns adicionais como a propriocepção e o sentido do equilíbrio. Um sistema de IA incorporado num robô poderia ter câmeras que detectam tanto luz visível quanto infravermelho e ultravioleta, microfones com sensibilidade a frequências bem além do espectro audível humano, acelerômetros com sensibilidade a movimentos imperceptíveis, magnetômetros que detectam campos magnéticos, sensores químicos que identificam moléculas individuais no ar. A questão da experiência subjetiva permanece em aberto, mas a questão da amplitude da percepção tem uma resposta clara. Podemos projetar sistemas com muito mais tipos de input sensorial do que qualquer biologia evoluiu. Há também a questão de saber se queremos que sistemas de IA desenvolvam uma apreciação sensorial do mundo mais parecida com a nossa. Isso pode ser útil para sistemas que precisam interagir de forma natural com seres humanos. A linguagem, por exemplo, está cheia de referências sensoriais. Quando dizemos que uma ideia tem uma textura áspera ou que uma música tem um sabor amargo, estamos usando metáforas sensoriais para comunicar experiências abstratas. Um sistema de IA que tem alguma representação interna análoga às sensações físicas pode usar essa linguagem de forma mais natural e intuitiva do que um sistema que processa a linguagem puramente como sequências de tokens sem nenhum mapeamento para estados internos. Os sentidos que não desenvolvemos tecnologicamente são os químicos, o paladar e o olfato. Enquanto audição e visão foram instrumentalizados com sofisticação crescente ao longo de séculos, desde o microscópio e o telescópio até microfones e câmeras digitais, a química dos sentidos é muito mais difícil de formalizar e reproduzir. Isso porque o paladar e o olfato respondem não a formas simples de energia, como ondas eletromagnéticas ou mecânicas, mas a estruturas moleculares específicas em concentrações variáveis. A riqueza do olfato humano, com seus centenas de tipos de receptores olfativos, capazes de identificar e distinguir,
dezenas de milhares de odores diferentes. É um feito de engenharia biológica extraordinário, que ainda não fomos capazes de replicar com a mesma fidelidade em sistemas artificiais, embora espectrômetros de massa e outros instrumentos analíticos possam identificar e quantificar compostos químicos com muito mais precisão do que qualquer nariz biológico. Falemos agora de wormholes, essas estruturas da ficção científica que a ficção científica pega emprestado da física matemática sem perguntar licença. Um wormhole, ou buraco de minhoca no português mais direto, é uma solução hipotética das equações de Einstein para a relatividade geral que descreve uma espécie de túnel no espaço-tempo conectando dois pontos que seriam muito distantes se você fosse viajar pelo espaço normal. A equação de Einstein não proíbe wormholes, da mesma forma que não proíbe buracos negros. Mas isso não significa que wormholes existam na natureza, ou que possam ser construídos por alguma civilização tecnológica. Para entender o problema dos wormholes, precisamos primeiro entender o que eles precisariam para ser estáveis. Um wormhole simples, descrito matematicamente, colapsa instantaneamente antes que qualquer coisa, incluindo luz, consiga atravessá-lo. É como uma ponte que se desintegra tão rapidamente que nem a luz consegue cruzar antes que a estrutura desapareça. Para manter um wormhole aberto e estável, o tempo suficiente para permitir passagem, seria necessário preenchê-lo com o que os físicos chamam de matéria exótica, ou energia de densidade negativa. Isso não é como matéria escura, que apenas não interage eletromagneticamente, mas tem gravidade positiva normal. É algo mais estranho. Matéria ou energia que teria um efeito gravitacional repulsivo que curvaria o espaço-tempo na direção oposta da maneira como massa normal curva. Não sabemos se existe tal coisa. Existem fenômenos quânticos que parecem ter propriedades análogas em escalas microscópicas, como o efeito Casimir, mas não temos a menor ideia de como escalar isso para construir um wormhole transversável. O Stargate da franquia de ficção científica é essencialmente um wormhole estabilizado por tecnologia alienígena suficientemente avançada que as limitações físicas foram sobrepujadas. É um dispositivo narrativo elegante, e a física por trás dele é coerente com o que a relatividade geral permite em princípio, mesmo que não saibamos se é realizável na prática. Viagens interestelares genuínas para as estrelas mais próximas de nós, usando tecnologias baseadas em princípios físicos conhecidos, levaria décadas com velocidades próximas à da luz, ou dezenas de milhares de anos com velocidades mais modestas. As estrelas não são apenas muito distantes, são absurdamente, vertiginosamente distantes. Próxima Centauri, a mais próxima, fica a 4,24 anos-luz, o que significa que luz leva mais de 4 anos para chegar lá. Nas velocidades mais altas que naves espaciais humanas já atingiram, a viagem levaria dezenas de milhares de anos. Para explorar o espaço interestelar de forma prática, precisaríamos de velocidades próximas à da luz, que exigem quantidades de energia absurdas, com propulsão convencional, ou de algum modo de encurtar o caminho, seja um wormhole, seja outra solução criativa para a geometria do espaço-tempo. Não sabemos se essas soluções existem na natureza. Sabemos que a física atual não as proíbe categoricamente. E isso é o suficiente para justificar que física teórica continue explorando as possibilidades matemáticas, mesmo que a engenharia esteja a séculos ou milênios de distância. Agora vamos ao futuro distante do universo, uma meditação sobre destinos cósmicos que é simultaneamente deprimente na sua inevitabilidade e magnífica na sua escala. O universo está se expandindo e essa expansão está acelerando. A causa da aceleração é o que chamamos de energia escura, um nome que basicamente significa nossa ignorância sobre o que é essa coisa. Energia escura não é como matéria escura. Matéria escura é matéria que não interage eletromagneticamente, mas tem gravidade normal. Energia escura parece ser uma propriedade do próprio espaço vazio, uma espécie de pressão antigravitacional que faz o vácuo se expandir. Representa aproximadamente
68% de tudo o que existe no universo em termos de energia. A matéria escura, que não vemos diretamente, mas detectamos por seus efeitos gravitacionais, representa aproximadamente 27%. A matéria normal, tudo o que podemos ver e tocar e respirar e medir, representa apenas cerca de 5% do conteúdo energético do universo. Vivemos num universo cujo conteúdo dominante nos é completamente opaco. Se a energia escura continuar acelerando a expansão do universo indefinidamente, o destino final é um cenário que os cosmólogos chamam de grande rasgo. A energia escura, que hoje é suficiente para separar galáxias umas das outras, eventualmente ficará suficientemente intensa para superar a força gravitacional que mantém as galáxias coesas internamente. As galáxias se desintegrarão. Depois, a energia escura superará a força gravitacional que mantém os sistemas estelares juntos, arrancando os planetas de suas órbitas ao redor das estrelas. Depois, superará as forças eletromagnéticas e nucleares fracas que mantêm as moléculas juntas, desintegrando todos os compostos moleculares. Depois, superará as forças nucleares fortes que mantêm os prótons e nêutrons juntos dentro dos núcleos atômicos, desintegrando toda a matéria em quarks livres. E, finalmente, o próprio espaço-tempo seria dilacerado na escala de Planck. Isso tudo está previsto para ocorrer, se ocorrer, daqui a aproximadamente 22 bilhões de anos. Nossa galáxia, a Via Láctea, será desintegrada daqui a aproximadamente 60 milhões de anos antes do Grande Rasgo. Os sistemas estelares individuais serão separados daqui a meses antes do Grande Rasgo. A Terra seria destruída pela expansão acelerada daqui a aproximadamente 2 meses antes do Grande Rasgo. E nos últimos instantes, os próprios átomos seriam destruídos. Isso não é especulação poética, é a extensão lógica das leis físicas que conhecemos, projetada no futuro por cosmólogos usando modelos matemáticos rigorosos. Vale notar que a aceleração da expansão é ela própria um fenômeno ainda mal compreendido. Se a energia escura for realmente constante no tempo, como a chamada constante cosmológica de Einstein, o Grande Rasgo não é o destino mais provável. Em vez disso, o destino seria um Big Freeze, um congelamento cósmico onde o universo continua se expandindo por um tempo infinito. As estrelas queimam todo o seu combustível e morrem. Os buracos negros evaporam pela radiação Hawking após períodos inimagináveis de tempo, e o universo se torna um vácuo frio e escuro, se aproximando do zero absoluto assintoticamente. Mas se a energia escura variar no tempo e continuar crescendo em intensidade, o Grande Rasgo pode acontecer. E existe a possibilidade de que a tensão de Hubble, essa discrepância entre os dois métodos independentes de medir a taxa de expansão do universo, que gera os valores ligeiramente diferentes, que os cosmólogos chamam de crise cosmológica, pode ser um sinal de que nossa compreensão da energia escura ou da cosmologia do universo primitivo está incompleta. A discrepância é pequena em termos relativos, aproximadamente 10% entre os dois métodos. Mas os dois métodos são cada um deles extremamente precisos, e suas incertezas não se sobrepõem. Um método usa a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco do Big Bang, para extrapolação para o presente. O outro usa estrelas variáveis e supernovas tipo Ia em galáxias próximas para medir a taxa de expansão diretamente. Se os dois métodos estão corretos e ainda assim dão valores diferentes, algo na nossa física cosmológica está errado ou incompleto. Isso não é uma crise no sentido dramático que a palavra sugere. É exatamente o tipo de tensão que faz a ciência avançar. Quando duas medições precisas dão resultados inconsistentes, é porque uma das seguintes coisas é verdade. Há um erro sistemático em um ou ambos os métodos de medição que ainda não identificamos, ou nossas suposições cosmológicas estão erradas de alguma forma que a inconsistência está nos sinalizando. Em qualquer caso, isso é uma porta de entrada para a física nova. O telescópio espacial James Webb está coletando dados que ajudarão a iluminar essa questão. O projeto Euclide da Agência Espacial Europeia, o Observatório Vera Rubin,
e outros instrumentos de próxima geração vão permitir medir a taxa de expansão com ainda mais precisão. Estamos no meio de uma revolução cosmológica e décadas de observações sistemáticas e análises cuidadosas vão determinar se a tensão de Hubble é um artefato de medição ou uma janela para a nova física. E por falar em vida no universo, é uma das questões mais antigas e mais urgentes da humanidade. Estamos sós? Existe vida em outro lugar? Existe inteligência em outro lugar? Existe alguém lá fora que olha para a mesma lua cheia, que conta as mesmas estrelas, que se pergunta as mesmas perguntas? A resposta mais honesta que a ciência pode dar hoje é esta: não sabemos com certeza, mas as probabilidades apontam fortemente para sim. Somos feitos dos elementos mais comuns do universo: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Esses são os elementos mais abundantes depois de hélio, e são os blocos de construção da química orgânica. Compostos orgânicos complexos, incluindo aminoácidos, os blocos de construção das proteínas e até mesmo bases nitrogenadas como as que compõem o DNA, foram encontrados em meteoritos e cometas. A química da vida não é exótica, é a química mais comum do cosmos. A vida na Terra surgiu impressionantemente cedo na história do planeta. A Terra tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Os registros fósseis mais antigos de vida microbiana remontam a pelo menos 3 bilhões e 700 milhões de anos, possivelmente mais. Isso significa que em menos de 1 bilhão de anos após a formação do planeta, quando ainda estava resfriando de seu estado primitivo tumultuado, com vulcanismo intenso, meteoritos e cometas ainda impactando frequentemente, e sem oxigênio livre na atmosfera, a vida surgiu. 1 bilhão de anos parece muito tempo na escala humana, mas no contexto de um universo com quase 14 bilhões de anos, é um período surpreendentemente curto. A vida parece ter surgido na Terra quase tão cedo quanto as condições físicas permitiram. Se a química da vida é comum, e se a vida surge rapidamente quando as condições são adequadas, então num universo com pelo menos 200 bilhões de galáxias, cada uma com em média 100 bilhões de estrelas, e com estudos do telescópio espacial Kepler e outros telescópios de trânsito mostrando que a maioria das estrelas tem planetas e que planetas em zonas habitáveis não são raros. O número de mundos onde a vida poderia ter surgido é absolutamente astronômico. O argumento estatístico para a existência de vida extraterrestre é poderoso. Não é wishful thinking. É uma inferência baseada em princípios físicos, químicos e biológicos. Claro, existência de vida microbiana e existência de vida inteligente são coisas muito diferentes. A vida multicelular complexa demorou mais de 3 bilhões de anos para surgir na Terra após o aparecimento da vida microbiana. A inteligência humana é muito recente. Uma das formas mais elaboradas de organização cognitiva conhecidas, que apareceu no contexto de uma cadeia de eventos evolutivos contingentes que poderiam facilmente ter tomado direções diferentes. Não sabemos se a inteligência é um resultado inevitável dado tempo suficiente e um ambiente adequado, ou se é um acidente improvável que raramente acontece, mesmo quando a vida está presente. Isso é o paradoxo de Fermi em sua formulação mais precisa. Se a vida e a inteligência são comuns no universo, onde estão todos? Por que ainda não recebemos nenhum sinal, nenhuma mensagem, nenhuma visita detectável? Pode ser que a vida inteligente seja de fato muito mais rara do que nossa esperança otimista sugere. Pode ser que civilizações tecnológicas avancem até um certo ponto e depois colidam com obstáculos que as destroem antes que possam transmitir sinais por distâncias intergalácticas. Pode ser que a tecnologia de comunicação que usamos, ondas de rádio e radar eletromagnético, seja uma fase transitória rapidamente superada por métodos de comunicação que não reconhecemos. Pode ser que as escalas de tempo interestelar sejam tão imensas que civilizações simplesmente nunca se sobreponham no tempo suficientemente para detectar umas às outras. Pode ser que existam civilizações lá fora que nos observam, mas escolhem não fazer contato, o que chamamos de hipótese do zoológico. Não sabemos.
O que sabemos é que não encontramos ainda evidências convincentes de vida inteligente extraterrestre. O que é certo é que quando encontrarmos, se encontrarmos, isso mudará tudo. Cada cosmovisão, cada sistema filosófico e religioso, cada concepção de que somos o único produto significativo do cosmos será redesenhada do zero. A humanidade terá que se reposicionar no universo de uma maneira que nenhum evento histórico precedente exigiu. E dificilmente haverá um evento mais unificador e humilhante na história da nossa espécie do que, finalmente, ter evidências de que não estamos sós, que o universo é mais rico e mais habitado do que qualquer tradição humana tinha imaginado. O paradoxo de Fermi tem outra camada que raramente é discutida com a seriedade que merece. Quando falamos de civilizações extraterrestres, tendemos a imaginar seres mais ou menos como nós, bilógicos, com corpos, com tecnologia baseada em manipulação de matéria e energia de formas reconhecíveis. Mas a evolução pode ter produzido formas de inteligência que mal reconheceríamos como tal. Uma inteligência distribuída por redes de fungos numa floresta inteira. Uma inteligência coletiva de micro-organismos que opera em escalas de tempo tão lentas que mudanças significativas de comportamento levam séculos. Uma civilização baseada em plasma na coroa de uma estrela. Uma mente que existe como padrão de informação nos campos quânticos de um objeto denso. Estamos buscando sinais de inteligência com os mesmos instrumentos e as mesmas expectativas de uma inteligência muito parecida com a nossa. Se o universo está cheio de formas de inteligência radicalmente diferentes, podemos estar a passar por elas completamente sem perceber, como dois sinais de rádio em frequências completamente distintas que nunca se cruzam. A consciência humana, essa capacidade de ter experiências subjetivas, de se reconhecer como um ser distinto do ambiente, de pensar sobre o próprio pensamento, é possivelmente a coisa mais complexa que o universo produziu dentro do alcance da nossa observação. Não sabemos se é a mais complexa que o universo produziu em qualquer lugar. Não sabemos se consciência é um produto raro de configurações físicas muito específicas ou se é uma propriedade emergente que surge sempre que a complexidade informacional ultrapassa certos limiares. Existe uma corrente filosófica chamada panpsiquismo, que sugere que alguma forma rudimentar de experiência subjetiva é uma propriedade fundamental da matéria, presente mesmo em elétrons e quarks, e que a consciência humana é apenas a versão extremamente elaborada desse substrato universal. Isso soa estranho à sensibilidade científica convencional, mas alguns filósofos e até físicos sérios levam a ideia seriamente porque o problema difícil da consciência, a questão de por que processos físicos geram experiência subjetiva, não tem solução satisfatória dentro dos paradigmas materialistas convencionais. Até lá, continuamos enviando nossa luz para o cosmos. Um laser apontado para uma estrela, pulsando uma vez por segundo no escuro da noite, uma mensagem gravada no silêncio do espaço que diz simplesmente: aqui estamos, existimos, pensamos, perguntamos. Se há alguém lá fora capaz de ver aquela luz, de decodificar aquele pulso numa linguagem de propósito e curiosidade, talvez um dia responda: o universo tem tempo suficiente. As distâncias são imensas, mas o tempo disponível é mais imenso ainda. E enquanto isso, continuamos fazendo o que a matéria consciente faz melhor de tudo: perguntando, medindo, descobrindo, espantando-se e construindo com paciência infinita o edifício do conhecimento que é a nossa melhor resposta à vertigem de existir num cosmos que nunca pedimos para habitar, mas que habitamos com uma curiosidade tão vasta quanto o próprio espaço entre as estrelas.